Fala, meus joias e minhas joias, meus feras e minhas feras, tudo bem com vocês? Creio que sim. Bom, voltamos com o nosso canal, né? Hashtag Eu Amo Estudar. Sou o professor Márcio, professor de História, e nós estamos de volta com as nossas aulas de História. Ontem, vocês lembram que a gente falamos aqui, né? Nós falamos aqui sobre a Revolução Industrial, não é isso? Explicamos aqui o conceito de Revolução Industrial e explicamos também o pioneirismo inglês, não é isso? Desde já vou te pedindo aí, se inscreve aí no canal, dá um like aí, curte aí os nossos vídeos e aprenda aí bastante sobre história, porque eu creio que você pode fazer desse canal aqui um cursinho tão sonhado para se preparar aí, preparação para as provas da vida, os vestibulares, né? E nessa caminhada aí de estudos, ok? Bom, voltando. Como eu falei, falamos ontem sobre a Revolução Industrial, né? Falamos do seu conceito, claro, o que foi a Revolução Industrial. E só recapitulando, relembrando um pouco, o que foi a Revolução Industrial? Foi um conjunto de transformações e mudanças que possibilitou, né, grandes avanços tecnológicos e econômicos lá na Europa no século XVIII, né? Foi isso que a gente viu ontem. E a sua maior característica, a sua maior particularidade, né, a característica da Revolução Industrial foi a substituição do trabalho artesanal, que é originário lá da revolução, do período feudal, né, do feudalismo, da terra, que tinha como a terra como o bem mais precioso, né, o centro da sua economia, pela máquina, né, pelo trabalho fabril. Em termos geral, no sentido geral, a Revolução Industrial nada mais é do que o processo que levou à substituição das ferramentas de trabalho pelas máquinas, da energia humana, né, pela energia motriz, e da produção doméstica pelo sistema fabril, tá? Esse é o conceito no sentido geral do que foi a Revolução Industrial. Falamos sobre o pioneirismo inglês, né? O pioneirismo inglês. A palavra pioneiro vem da palavra primazia, primeiro, ou seja, explicamos por que a Inglaterra foi a primeira potência a eclodir a Revolução Industrial. E falamos sobre que a Inglaterra tinha um vasto acúmulo de capital, né? Havia uma riqueza mineral extraordinária no seu território. Aí podemos excluir o ferro, né, que servia para a produção das peças, o carvão mineral, que servia também para, como, vamos dizer assim, o combustível da máquina a vapor, né, e o cobre. A Inglaterra também tinha matérias-primas exuberantes, né, que era necessário para a alimentação, principalmente da máquina a vapor. A Inglaterra possuía também uma rede fluvial muito que favorecia muito o escoamento da sua produção, né? E falamos também sobre uma vasta mão de obra que a Inglaterra possuía, né? Principalmente que se beneficiavam da exploração dos escravos, né? No seu sentido geral, o advento da Revolução Industrial, né? O advento dessa produção em escala, né, mecanizada, vamos dizer assim, deu início às transformações não só da Inglaterra, como dos países da Europa ali no final do século XVII para o século XVIII. Essa revolução é considerada o estopim de um processo que mudaria o mundo no nível tecnológico, né? Quando eu falo mundo é porque a Europa daquele período, século XV até o século XVIII, a Europa simbolizava o mundo, porque o pensamento europeu dominava o mundo, principalmente o mundo ocidental, né? E mudaria o mundo no nível tecnológico e produtivo, até no nível social, econômico e político, tá? Até hoje a Revolução Industrial está bastante presente aí nos nossos dias, principalmente no sentido capitalista, né?
De forma sintetizada, o que caracterizou esse processo foi a mudança do processo produtivo, né, da questão manufatureira, da questão artesanal, para a indústria mecanizada, como eu já falei. Uma coisa bastante interessante também é que até o final do século XVIII, a maioria da população europeia vivia no campo, né, e produzia o que consumia, né? Nós conhecemos na história como a chamada agricultura de subsistência. As pessoas comiam apenas o que plantavam, aquilo que produzia, né? De maneira artesanal, o produtor dominava todo o processo produtivo. Apesar de a produção ser predominantemente artesanal, naquele período, países como a França e a Inglaterra possuíam manufaturas. E o que eram as manufaturas? Eram grandes oficinas onde diversos artesãos realizavam as tarefas manuais, né? Entretanto, subordinados ao proprietário dessa manufatura, né? O contexto da Revolução Industrial é muito interessante, é bastante interessante. Antes da Revolução Industrial, o processo produtivo era feito de forma manual, né? De duas maneiras, classificado de duas maneiras. Primeiro, artesanal, né? O trabalho manual das mãos, os trabalhos, as pessoas plantavam e colhiam, né? Cuidavam da terra, da lavoura, que era um sistema doméstico de produção onde o mestre artesão era o dono dos meios de produção do capital, né? Da sua produção, ou seja, comia o que plantava. E também as manufatureiras, com base na economia mercantilista, o burguês era o dono dos meios de produção e do capital. Então, o contexto da Revolução Industrial, ele vem justamente dividir essas duas classes. O artesanato antes da Revolução e agora o manufatureiro, né? A manufatureira, aliás, depois da Revolução. Né? Após a Revolução Industrial, o trabalho passou a ser disciplinado, ou seja, organizado. O burguês continuava dono dos meios de produção e do capital, porém uma maior intensificação da divisão do trabalho, agora feito por proletários, ou seja, trabalhadores, donos da força de trabalho com seus salários mais baixos. O que antes os homens eram donos do seu próprio trabalho e comia do que plantavam, agora eles vão ser explorados nas fábricas, através das máquinas, e vão receber um baixo salário, né? Com a introdução das máquinas a vapor, o papel do proletário era controlá-las, principalmente na indústria têxtil e na mineração. Como muitos empresários ambicionavam lucrar mais, o operário era explorado, sendo forçado a trabalhar até 15 horas por dia, né? Em troca de um salário muito baixo. Tinha também a questão das mulheres e crianças, que também eram obrigadas a trabalhar para sustentar suas famílias, né? Que era muito, foi a partir daí que nós vamos conhecer os inúmeros protestos trabalhistas, né? Os trabalhadores se revoltaram com as péssimas condições de trabalho oferecidas e começaram a sabotar as máquinas, ficando conhecidos como os quebradores de máquinas, né? O líder desse grupo quebrador de máquinas foi um homem chamado Ned Ludd, que criou um movimento chamado ludismo, né? Que organizou as invasões das fábricas e a quebra das máquinas, né? Mas também surgiram outros movimentos trabalhistas, como o movimento cartista e o sindicalismo, que foi criado justamente para, vamos dizer assim, como um tipo de associação para organizar as reivindicações dos trabalhadores em relação à exploração do trabalho, né, contra os burgueses. E as causas desta revolução: a expansão do comércio internacional no século XV e XVII, aliás, século XVI e XVII, trouxe um extraordinário aumento da riqueza para a burguesia. O que foi a burguesia? Você lembra que isso foi gerado pelo surgimento da burguesia lá na Europa. Esse grupo surgiu no contexto do descontentamento com o modelo feudal, que era considerado como um empecilho para o comércio europeu. Nesse caso, os burgueses se caracterizam pelo fortalecimento do desenvolvimento comercial na Europa. Ou seja, o modelo feudal era um empecilho para a circulação da moeda, do dinheiro e do comércio. Aí surgem os burgueses agora para fortalecer esse
vamos dizer assim, esse desenvolvimento, esse modelo comercial. Isso permitiu a acumulação de capital capaz de financiar o progresso técnico e o alto custo de instalações das máquinas, ok? E assim foi assim esse contexto que está inserido a Revolução Industrial, ok? Falamos o conceito de Revolução Industrial, o pioneirismo inglês e todo o contexto do que foi a Revolução Industrial. No próximo vídeo nós vamos falar sobre as consequências da Revolução Industrial, ok? As consequências. Valeu, galera. Tchau. Curte aí nossos vídeos e aprenda aí bastante.